Amados, a gente estava lá pelo Remix e a gente resolveu sair, a gente só está no Face agora. Vocês não vão nem perceber a diferença, mas a gente vai tentar agora, porque estava travando muito pelo Remix. Então assim, vamos conversando aí e vamos seguindo. Semana passada eu errei, eu falei que era a última lição da série, né? Não, ainda tinha a 7 do 7. É a sexta e última lição, o Espírito Santo. Como se encher e viver uma vida plena no Espírito neste mundo. Nós já oramos, né, irmãos? Nós ficamos um pouco tensos, né, por causa dessa situação de não estar funcionando corretamente aqui os equipamentos, né? Só porque eu elogiei, mas nós estamos de volta, né? Agora sem o VMix, né? Eu acredito que o nosso computador está bem carregado aqui de programas, né? Para atender a igreja e atender a células, as necessidades, né? E então, hoje não foi possível a gente usar aqueles recursos do nosso computador. Então a gente está transmitindo essa célula diretamente do celular mesmo. Mas isso não vai impedir da gente receber a palavra de Deus. Amém? Então, como o Valdo disse, nós vamos para o último estudo dessa série, o Espírito Santo, né? E nós temos sido muito abençoados com esses estudos. E esse último estudo, né? Estudo de número 6, vamos concluir essa série sobre o Espírito Santo. E a semana que vem já tem estudo novo, tema novo, e tudo para o nosso crescimento, né? Tudo para a glória do Senhor. Então nós já vamos iniciar esse estudo. Quero dar boa noite para vocês, que a graça e a paz do Senhor inunde seu coração, né? Que você possa agora deixar de lado todas as suas ansiedades, né? E que o Espírito Santo nos use, né? Nos acalme, né? Porque às vezes acontece da gente ficar tenso, né? Mas tudo é para a glória do Senhor e em nome de Jesus que nós estamos aqui. Muito obrigado por vocês que já estão aí com a gente. Amém? Amém. Vamos lá. Como se encher e viver uma vida plena do Espírito Santo neste mundo? Nós vivemos, irmãos, num mundo tão cheio, né, de falsidades, né, tão cheio de ilusões, tão cheio de corrupção. Então, como que a gente pode viver uma vida separada, né, desse mundo? Somente com a presença e a graça do Espírito Santo na nossa vida, né? Hoje, para a glória do Senhor, é o dia do meu aniversário, né? E o Valdo perguntou para mim hoje, como é que foi lá no serviço? Foi tudo bem? Recebeu muito parabéns? Falei, recebi bastante parabéns, né? Mas a gente sabe, a gente consegue discernir quem realmente gosta de nós, né? Quem realmente se importa conosco, né? E a gente pode perceber que o Senhor é aquele que está ao nosso lado, né? É aquele que verdadeiramente nos ama. Ele é a família e os amigos, é a família na fé, né? Que nos ama de verdade. Porque o mundo lá fora, né? Às vezes a gente pode dizer que tem bastante amigos, mas o verdadeiro amigo é só Jesus, né? E a nossa família. Esses são os nossos verdadeiros amigos. E o Espírito Santo, o Senhor na nossa vida. Se não for Ele, a gente não consegue viver. Amém? Então aqui, ó, como se encher e viver uma vida plena do Espírito Santo neste mundo. A palavra de Deus diz lá em Efésios 5,18: deixem-se encher pelo Espírito. E Gálatas 5,16 diz: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Nós temos estudado, irmãos, que cada crente, cada cristão tem o Espírito Santo, mas não é suficiente, né? Você foi salvo, recebeu o Espírito Santo, só isso não é suficiente para nós vencermos na vida cristã. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, precisamos estar plenos, né? Com a plenitude do Espírito Santo. Então hoje nós vamos falar um pouquinho de como é viver uma vida plena no Espírito Santo, para que Ele possa fluir e Ele possa dirigir nas nossas vidas com firmeza, né, nesse tempo tão difícil que a gente vive.
Então, não basta só ter o Espírito Santo, a gente tem que viver uma vida plena. Todo filho de Deus está sob a ordem de encher-se do Espírito Santo, né? Nós já estudamos sobre isso, e isso é uma ordenança do Senhor, enchei-vos do Espírito Santo. Não é uma recomendação, né? É uma ordem. A palavra de Deus diz, deixem-se encher pelo Espírito. É uma ordem, ele não está recomendando. Então, a gente não pode ficar só contente de saber, né, de saber essa passagem bíblica, mas nós precisamos estar em obediência, né, e de fato a gente vivenciar esse encher do Espírito Santo, não somente em palavras, mas no sentimento, né, sentindo isso na nossa vida. Deus quer encher a nossa vida do seu Espírito, né? Então nós vamos ver aqui alguns pontos, né, alguns tópicos desse estudo de como se encher do Espírito Santo. E nós estávamos lembrando aqui um estudo, né, uma palavra que eu mesma ministrei em uma das nossas celebrações sobre o Espírito Santo, sobre viver uma vida cheia do Espírito Santo. E nós falamos sobre uma dinâmica muito conhecida, se vocês procurarem aí no YouTube, vocês vão achar a dinâmica dos 3 copos, né? É como se fosse, nós fôssemos o símbolo, né, dessa dinâmica, nós somos o copo. E como que está a nossa vida? Como é que está esse copo? Né? Existe o copo sujo, né, aquele que o Espírito Santo, ele não pode encher uma vida que está suja, né, que está cheia de pecado, uma pessoa que está vivendo fora da direção de Deus. O Espírito Santo não consegue, nem pode entrar numa vida assim, né? Existem também as vidas que estão cheias de preocupações, cheias de ansiedades, né, que simboliza o copo cheio de alguma outra substância, né? O Espírito Santo simboliza a água nessa dinâmica. Então, um copo que está cheio de outra substância que não seja a água, né, que não seja a presença do Espírito Santo, ele também não consegue, o Espírito Santo não consegue entrar, né, e deixar a vida daquela pessoa plena. Por quê? Porque ela está cheia de outras substâncias, então não há espaço para o Espírito Santo ali agir. E existe também o copo vazio, né? O copo vazio, onde o Espírito Santo, você vai à igreja, e cada dia que você vai na igreja, você recebe uma porção do Espírito. E aí você vai se enchendo. Mas você tem que sempre estar transbordando, estar com a vida plena, né? Não satisfazer os desejos da carne, estar realmente rendido aos pés do Senhor, para você viver essa vida plena do Espírito Santo. Então nós vamos, como o Senhor quer nos encher, é prazer dele, né, nos encher, porque nós somos a habitação dele. Então nós temos alguns tópicos aqui para estudarmos juntos, compartilharmos juntos, de como se encher do Espírito Santo. A primeira coisa, renda-se a Cristo em todas as áreas da sua vida. Gálatas 5,17 diz assim, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito é o que é contrário à carne. E eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. As Escrituras nos mostram claramente que a experiência de ser cheio do Espírito Santo não segue um padrão em relação às circunstâncias. Temos como exemplo disso a manifestação do Espírito Santo antes e depois do Pentecoste, nos apóstolos. Né? Então, aqui a palavra do Senhor mostra aqui que nós devemos nos render em todas as áreas da nossa vida. Né? Muitas vezes, algumas áreas da nossa vida nós permitimos que o Senhor entre e em outras a gente não permite. Assim não tem como a gente vivenciar essa plenitude do Espírito Santo. Né? A gente precisa render todas as áreas da nossa vida. Então tem muitos cristãos vivendo uma vida rasa, né? Sem profundidade com Deus. Por quê? Porque não rende todas as áreas da sua vida para o Senhor. Aqui nesse estudo fala de um marco, né, da manifestação do Espírito Santo na vida dos apóstolos, antes do Pentecoste e depois do Pentecoste.
né? A passagem bíblica do Pentecostes fala que o Senhor, né, o Espírito Santo veio e encheu a casa onde eles estavam. Então eles tiveram um marco, né, um divisor de águas, né, que a partir daquele momento eles passaram a viver um novo com o Espírito Santo. Né? Até aquela data eles eram uma pessoa, e depois daquela data, daquele marco, eles foram transformados, né? Porque viveram a plenitude do Espírito Santo. E a partir de então, esse enchimento, né, essa plenitude a gente pode viver também nos nossos dias, né, como cristãos que aceitamos o Senhor e vivemos uma vida íntegra na sua presença, a gente consegue viver essa vida plena que o Senhor quer que nós vivamos. Eu quero dar para vocês aqui alguns exemplos, né, dos apóstolos, de como eles foram cheios do Espírito Santo. Exemplos: Barnabé, lá em Atos 11, 23 e 24, fala que Barnabé estava cheio do Espírito Santo. Vou ler para você a passagem bíblica. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Esse é um exemplo. Outra passagem bíblica fala que os discípulos estavam cheios do Espírito Santo. Atos 13, 52. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. E a gente tem muito mais exemplos na palavra do Senhor de pessoas, né, de discípulos, seguidores de Jesus, que viveram essa experiência linda, né, de estar cheio dessa graça do Senhor, cheio dessa plenitude do Espírito Santo. Por isso nós somos encorajados, né, motivados a buscar o Senhor, a buscar a viver essa vida plena do Espírito Santo. A gente tem um costume no meio evangélico, eu não sei se é mundial ou se é só brasileiro, que quando se fala estar cheio do Espírito Santo é poder falar em língua, fazer barulho, profetizar. Não. Ser cheio do Espírito Santo é realizar as obras do fruto do Espírito. Não dá para misturar as coisas. Se você tem o fruto do Espírito, você é cheio do Espírito, porque está transbordando. Porque como a gente tem falado, e a gente já mencionou em alguma mensagem aí no passado, que a gente tem como provar que ama. É agindo, é ação. Então ser cheio do Espírito Santo não é falar sou cheio do Espírito Santo. Os apóstolos, no tempo que estavam com Jesus, todos eles deram alguns vacilos, antes da crucificação, todos eles fugiram de alguma forma, mas depois todos eles assumiram, cheios do Espírito Santo, depois desse enchimento ali, esse marco do Pentecostes que a Renata falou, eles entregaram a vida por Cristo. Eles viveram Cristo o tempo todo. E assim, hoje Jesus não pede para você fazer o que os apóstolos fizeram, mas nós podemos no nosso dia a dia ser cheio do Espírito. E como você sente isso? Vivendo aqueles 9 gomos do dom, do fruto do Espírito. Então assim, é assim que nós vamos se enchendo, assim que a gente vai dar atenção, é assim que a gente vai fazer a diferença. Não basta falar, não basta sapatear, não basta profetizar. Muitos profetas não vão para o céu. A gente conhece a história de muitos pastores, muitos crentes que eram cheios do Espírito Santo, era usado aqui, ali e tal. Hoje você vê, esses dias a Renata viu, a gente viu um tempo atrás eu vi uma postagem de uma esposa de um pastor, e depois eu vi da esposa, daí na foto a gente observou algumas coisas diferentes. E eu acho que ontem a Renata mostrou a foto da esposa do pastor. Desculpa, irmão. Cara que era usado em profecia, sapateava, era canelinha de fogo, o camarada. Hoje ele e a mulher, se você olhar assim, você desconjura, não dá para acreditar que foram usados, foram abençoados tremendamente, foram respeitados, foram honrados, mas trocaram a alegria da presença de Deus, do Espírito Santo, da plenitude,
por viver uma vida no mundo aí que agrade pessoas. Você entra na vibe do mundo. E não é isso que é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é você ser santo, ser puro, é adorar a Deus. Você não vai isolar as pessoas, porque você tem um chamado, você tem um propósito, e você precisa manifestar esse propósito através de ser cheio do Espírito, que são o fruto do Espírito, que são aqueles 9 gomos que a gente tem tratado. Verdade. Então todos nós devemos buscar ser cheios do Espírito Santo. Irmãos, tem alguns irmãos aqui falando que o som está um pouco baixo, né? E outros estão falando que o som está bom. Nós pedimos para vocês aí que o som estiver baixo, para você sair e entrar novamente e talvez pegar um fone de ouvido, né? Porque tem alguns aparelhos que realmente têm essa dificuldade na hora de ouvir, né? De perceber o áudio. Amém? Então aqui, irmãos, nós precisamos experimentar na nossa vida momentos de estar cheios do Espírito Santo. Nós precisamos não perder as oportunidades de buscar a Deus, né? De buscar ser cheio do Espírito Santo. A sensação nesses momentos é semelhante à sensação de adrenalina intensa. Né? Nós sabemos, irmãos, que quando nós estamos passando por uma aventura, algo assim que a nossa adrenalina, né, chega assim à flor da pele, nós sentimos aquela emoção, né? E estar cheio também do Espírito Santo é uma sensação semelhante a essa, né? Como estar no topo de uma montanha, né? Como estar numa altura muito grande, que a gente sente aquela adrenalina, né? Então é uma sensação de alegria, de paz na vida do cristão. Essa é a sensação de estar cheio do Espírito Santo. Então, independente se você tem essas experiências ou a falta dessas experiências, na verdade a gente precisa ter a convicção de que todo crente pode ser cheio do Espírito Santo todos os dias. E Deus sabe exatamente como trabalhar em cada um de nós. Né? Basta nós nos rendermos todas as áreas da nossa vida. Então, muitas vezes a gente acha que o céu vai se abrir, né? Que nós vamos ver os céus abertos. E então as pessoas, às vezes, elas ficam na expectativa, né? Na expectativa de um céu abrir, de algo sensacional acontecer, né? De algo espetacular acontecer, mas Jesus é simples, né? O Espírito Santo é Deus, ele não precisa, ele sabe como agir com cada um de nós, né? Ele sabe que nós somos fracos, né? Que nós, na nossa mente humana, a gente tem tantas expectativas, mas isso às vezes acaba bloqueando você de receber, né? De ter essa experiência do enchimento do Espírito Santo. Então a gente precisa se render realmente e falar realmente para o Senhor que você quer viver essa experiência de ser cheio do Espírito Santo. Então, amados, aqui foi renda-se a Cristo em todas as áreas da sua vida. Nós precisamos, a Renata, o exemplo de Barnabé era um camarada desconhecido antes. Você não vê ele nos evangelhos, você só vai ver ele em Atos e depois de Pentecostes. Mas é o cara que o único que deu uma chance para o Saulo, que foi transformado em um Paulo, porque Saulo era perseguidor de cristão, o cara queria ver os cristãos presos e mortos. E quando ele se converteu, o primeiro homem cheio do Espírito Santo que deu uma chance para Paulo e depois Paulo virou quem virou, foi esse Barnabé. Então esse Barnabé é tremendamente importante, um cara cheio do Espírito Santo, não era cheio do Espírito Santo de frescura, ele observou e viu que aquele homem estava transformado. Essa forma de observar as pessoas cheios do Espírito, a gente cheio do Espírito Santo, a gente observa a glória de Deus se manifestando, além dos nossos olhos, nós vemos com os olhos de Deus, nós vemos à frente, nós vemos a transformação de Deus. Então assim, às vezes nós ficamos preocupados com as pessoas, porque nós não conseguimos observar uma transformação, nós não conseguimos sentir que aquela pessoa tem jeito,
no Senhor tem. Né? Domingo nós ministramos, Deus é Deus do impossível, nós somos pessoas do possível, e às vezes nem o possível a gente faz direito, e Deus é Deus do impossível. Então, cheios do Espírito Santo, você vai conseguir ver coisas com os olhos de Deus. E ver com os olhos de Deus, você não vai ver desgraça, maldição, não, você vai ver a glória de Deus, você vai ver a transformação, porque você cheio do Espírito Santo, você não vai parar de orar. Os apóstolos aqui, eles estavam lá no cenáculo orando antes da descida do Espírito. Eles estavam no cenáculo antes da descida do Espírito. O que eles estavam fazendo? Assistindo TV, assistindo Netflix? Não estou falando nada contra isso. Tem tempo para todas as coisas. Mas eles estavam orando. Eles estavam obedecendo uma ordem do Senhor, que era para eles estarem reunidos no lugar. Diz a história que no cenáculo tinha mais de 400 pessoas. E o Espírito Santo não descia. Aquela promessa que Jesus falou, vai lá e fica esperando que eu vou manifestar um negócio diferente lá. Quando o Espírito Santo chegou, que não foi em hora planejada por homem, dos 400 que tinha, só tinha 120. 280 vazaram. 280, 60% vazaram. Então assim, é fácil? Não, não é fácil. Mas você precisa ir para a igreja, você precisa estar na igreja, você precisa estar em oração, você precisa estar envolvido com os ministérios da igreja, você precisa ver as coisas da igreja. Quando você vê que parece que está tudo dando errado na igreja, você precisa olhar com os olhos de Deus. Deus está no controle. Os homens falham, mas Deus não falha. E isso ajuda muito a gente entregar, render todas as áreas da nossa vida ao Senhor. Mais um aqui, como se encher do Espírito Santo? Siga as instruções para ser cheio do Espírito Santo. Irmãos, siga as instruções. As instruções estão aonde? As instruções estão na Bíblia. Não está na minha teologia, na minha axiologia, no meu jeito de ser, no meu jeito de pensar, no meu jeito de ver as coisas, na minha profissão, na minha capacidade de formação. Não. Os sinais estão na palavra de Deus. A Bíblia nos instrui a sermos cheios do Espírito Santo. Ponto. Não tem conversa. É absoluta essa colocação do Senhor. Deus ordenou, que o Renato falou. Não é opcional, não é uma ideia. Olha, gente, eu acho melhor. Não. Ele diz que o cristão, aquele que se rende a Jesus como seu único e suficiente Salvador, precisa almejar e buscar ser cheio do Espírito Santo, conforme a orientação do nosso mestre, a Bíblia. Efésios 5, 18 e 19 é muito conhecido de todos, né? Não se embriague com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Aqui você vê que tem o cânticos espirituais e cantando e louvando de coração. Parece redundância, né? Parece que foi repetição aqui. Cânticos espirituais, irmãos, é cantar em língua. É igual, a gente tem uma evidência muito no nosso meio que é ter o Espírito Santo, falar em línguas. Ser usado nos dons espirituais é ser cheio do Espírito Santo. Mas você precisa tomar muito cuidado. Porque não adianta você profetizar, não adianta fazer isso, fazer aquilo. É Coríntios 13 que fala do amor, né? Se não houver amor. E o amor, o que é dito sobre amor? Em seguir as instruções para ser cheio do Espírito Santo. Deus é amor. E Deus diz, ame a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, como que você ama as pessoas e a Deus? Obedecendo a Deus, você ama a Deus. E se você obedece a Deus, você vai amar as pessoas. E como você ama as pessoas? Realizando obras. Que tipo de obra? Obras de amor, obras de bênção. Então, assim, nada de libertinagem, nada de exagero. Nós precisamos ser coerentes em tudo. A igreja precisa de ter líderes, de ter um pastor, ter o corpo eclesiástico lá, ter as lideranças de ministério. Todos têm responsabilidades, mas todos nós estamos debaixo da mesma proteção que é de Deus. É orientação. Ser cheio do Espírito Santo são pessoas obedientes, são pessoas que procuram fazer o melhor, não ficam dormindo no ponto. Nessa época de
a gente continua nesse negócio aí, que eu não sei qual que é o nome que dá agora, de quarentena, porque já passou de 40, né? A gente está no noventena, duzentena, e eu não sei até onde vai isso, só Deus para ter misericórdia. Mas tem crente, para crente, seguir os sinais. Só crente que vai seguir os sinais da Bíblia, só crente que vai obedecer a Bíblia. Não tem outro jeito. Então assim, a gente precisa deixar essas coisas de lado e buscar inovar a cada dia. Postar uma mensagem na igreja. Existem tanta gente postando tanta bobagem, meus amados. Feed, né? Feed. Aquele trequinho que passa rápido no WhatsApp, no Facebook deve ter outro nome. Gente, mas quanta besteira. Tem gente lá entregando que brigou com o marido, tem gente lá dizendo que nossa, só gosta de tranqueira, só posta tranqueira. Você identifica. Não está embriagado com vinho, mas está embriagado com o mundo. O vinho aqui não é só vinho de bebida, que te deixa alterado da cerveja e não sei o que. Cerveja, vinho, pinga, seja lá o que for que as pessoas aí tenham. Esse aí é você ser embriagado com o mundo. O mundo nos leva à libertinagem, a dar péssimos exemplos. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque diz assim, quem está cheio do Espírito vai falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Amados, não é louvar de qualquer jeito. Gente, a igreja precisa ser verdadeira, sincera, honesta. A igreja somos nós, os cristãos. E se você é cheio do Espírito Santo, se você quer buscar ser cheio do Espírito Santo, você precisa ser honesto, você precisa ser organizado, você precisa ser paciente. A gente comentou domingo da longanimidade. A gente tem que ter uma paciência gigantesca, a gente tem que ter um amor enorme, porque provém de Deus, provém de quem é cheio do Espírito Santo. Isso é fruto de quem é cheio do Espírito Santo, isso é resultado de quem está cheio do Espírito Santo. Então o crente que deseja ser cheio do Espírito Santo deve não apagar o Espírito. Nós precisamos dar valor nas coisas de Deus, nós precisamos, meus irmãos, procure, os da vida plena vamos dizer assim, né? Procure conversar com o pastor de uma outra igreja e pergunta para ele como que você está e os seus problemas. Tem muito problema lá na igreja? Se ele for um cara sincero, ele vai abrir o coração e ele vai falar de problemas que ele tem lá e todas as igrejas têm. Não existe uma igreja perfeita. Existe um povo que busca no Senhor esse crescimento. Então, apagar o Espírito é não dar atenção àquilo que o Senhor está falando, palavra de Deus. Tem gente que dá atenção para a profecia e a palavra de Deus é engolida, sendo que a Bíblia diz que é para examinar tudo e reter o que é bom. Então, às vezes, a gente está apagando o Espírito, buscando profeta, buscando profecia, buscando copinho disso, copinho daquilo, buscando aquela liturgia que eu tenho que fazer isso. A gente costuma falar na nossa igreja que, às vezes, tem os irmãos que gostam de ajoelhar, nós não somos contra nada disso. Mas, se você só ajoelha para orar no dia de culto, para, porque não é real, não é verdade o que você está fazendo. Ali é só um lugar para a gente se reunir como família e tal, ser cheio do Espírito Santo. Ali não há libertinagem, ali há cânticos espirituais. Quem quer cantar em língua, cante. Existe tempo para todas as coisas, existe uma igreja organizada, existe um organismo funcionando. Então assim, não apague o Espírito. A palavra de Deus é soberana. Não é palavra de homem, é palavra de Deus. Não entristeça o Espírito. Irmãos, como que se entristece o Espírito Santo? É tudo que desagrada a Deus. Se você grita, você está perdendo a longanimidade, a paciência. Então assim, você já está deixando de cumprir a Bíblia. Se você xinga, não é uma palavra profética. A palavra profética verdadeira é de bênção, não é de maldição. É de exortação, de orientação, de bênção. Então se você xinga, você já está entristecendo o Espírito Santo, porque você está desagradando a Deus. Não dá para imaginar Deus xingando, ou Jesus numa hora que vê a gente fazendo uma besteira, ele aponta o dedo lá de cima, não dá para perceber, é coisa nossa, isso é coisa de humano. Então assim, não apagar o Espírito, não entristecer o Espírito, viver no Espírito. Irmãos, é produzir coisa boa. Nós somos sementes boas, nós somos terra boa.
E Deus, você vê, Ele nos tirou de ser terra para ser semente, para ser seta, para ser farol para as pessoas. Então as pessoas que não têm Jesus, que são da sua vida, aí, do seu cotidiano, do seu dia a dia, da sua agenda aí de amizades, você precisa fazer a diferença. Você não pode ser o crentinho que chega na igreja e ajoelha, ou tem que ter aquela liturgia daquele jeito e tal. Não, meu amado. Ser cristão precisa ser fora da igreja. Ali é lugar de abastecimento. Ali é lugar de comunhão, de adoração. É essa reunião aqui onde cantam, onde falam de salmos, onde faz as coisas de coração. Isso são instruções de Deus para nós. Todo crente deve orar diariamente por um relacionamento mais íntimo com Deus e uma maior presença do Espírito em sua vida. Todo crente deve orar diariamente por um relacionamento mais íntimo com Deus. 90% das nossas orações são de pedir. Eu quero. Quando Deus fala assim, olha, anda na minha presença, a gente anda um pouquinho na presença de Deus, um pouquinho na presença do mundo, para não falar na presença do diabo, que parece que fica pesado aí, né? Então assim, todo crente precisa orar todo dia. Todo crente precisa observar a unção. Quando você é cheio de Espírito Santo, você sente que as pessoas estão se aproximando de você. Para quê? Para você falar de Jesus. Esses dias eu conversava com uma pessoa e orientava ela para dar conselho para uma outra pessoa. Ela falou assim, não, mas eu não quero entrar na vida pessoal daquela pessoa. Amados, quando nós somos de Deus, instrumentos de Deus, seta de Deus, nós vamos entrar na intimidade das outras pessoas para orientá-los. Orientá-los como? Seguindo as instruções. Quais instruções? Bíblia. Nós não somos entrões. Mas se a gente está vendo alguém fazendo alguma coisa errada, você precisa ser seta, você precisa ser farol, você precisa falar, você não pode se calar. João Batista, ele falou a verdade até perder a cabeça. Os apóstolos morreram de formas mais variadas, foram mortos, assassinados de formas mais variadas. Sabe por quê, irmãos? Porque eles se meteram na vida do mundo. E nós, como igreja, estamos aqui para isso. A nossa luz precisa brilhar no meio das trevas, já se metendo na vida das pessoas e do mundo. Por isso que o mundo nos odeia, por isso que a China está fazendo o que está fazendo, essa desgraça toda lá na China, essa destruição, essa perseguição à igreja, essa escravidão que está colocando os cristãos, ao ponto de você morre ou vai virar escravo, você tem que negar a sua fé. E glória a Deus que tem muitos que não estão negando, e não chegou isso aqui, mas a gente precisa orar muito. A gente precisa orar todo dia, a gente precisa ter intimidade com Deus, e só se tem intimidade com Deus em oração. Você conversa com pessoas na sua rede social de coisas íntimas. Você conversa no tete a tete, pessoalmente com pessoas de coisas íntimas. E quando chega Deus, é só quando eu estou precisando. Quando eu quero alguma coisa, daí eu vou orar para buscar. Deus é tão bom, Ele é tão bom que ainda nos responde. Mas nós precisamos seguir. Nós temos aqui, compartilhou aqui com a gente o pastor Luiz, né, comentário que ele fez aqui, que quem manifesta espiritualidade somente no momento do culto precisa tomar cuidado, porque ao invés de ser cheio do Espírito Santo, pode estar manifestando somente hábitos religiosos, sem efeito nenhum, né? Nós não podemos, irmãos, querer mostrar para os nossos irmãos que nós somos de Deus, né? Nós temos que provar para nós mesmos que nós temos ao Senhor, né? Que nós nos dedicamos, que nós nos rendemos verdadeiramente a Ele. Não adianta um irmão me ver ajoelhada lá, mas eu estou ajoelhada e meu pensamento está longe do Senhor, né? Nós precisamos verdadeiramente viver a fé cristã, né? Viver um relacionamento com o Senhor, ter essa intimidade, você e Deus, com o Senhor. Não adianta você chegar lá na igreja e ajoelhar e todos verem que você está ajoelhado, mas o Senhor não te vê, porque você não está com o seu coração realmente rendido a Ele. Então essa religiosidade a gente precisa quebrar na nossa vida, né? Muitos anos eu vivi assim, querendo mostrar para as pessoas que eu era uma pessoa espiritual, que eu era uma pessoa de oração. E eu não preciso provar nada para ninguém, eu preciso provar para o meu Deus. Senhor, eu estou aqui diante do Senhor rendida porque eu preciso do Senhor. Então essa é
é algo que você tem que provar para você mesmo, né? Você não precisa demonstrar para ninguém, mas o Senhor precisa saber que você é dele. São instruções de Deus. Nada que você faça, você tem que sair falando para as pessoas. Deixa o Senhor mostrar para alguém o que você está fazendo. Esse alguém vai dar testemunho de você. Quando você dá testemunho de si mesmo, olha, o seu testemunho, você está fazendo algo, você está buscando o seu envaidecimento. Você está buscando se aparecer. Você está querendo estar em evidência. Deixa Deus colocar em evidência. Porque quando Deus coloca em evidência, o negócio é maravilhoso. Funciona mesmo. Então, todo crente deve orar diariamente por um relacionamento mais íntimo com Deus e uma maior presença do Espírito em sua vida. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito em tudo. Nós nos entregamos totalmente, então somos guiados totalmente pelo Espírito. Nós precisamos orar no Espírito. Irmãos, é interessante, tem gente que não gosta dessa colocação, mas é bíblico. Orar, o apóstolo Paulo disse que ele falava mais em língua de toda a igreja, se eu não me engano, de Corinto. Existem momentos para você orar em língua. Existe, você precisa orar. A gente já estudou sobre isso. Falar em língua edifica nós mesmos. Se há interpretação, edifica a igreja. Se não tem interpretação, edifica você mesmo. Então você tem que ser ponderado. Agora você pode, durante o dia, dentro do carro, na rua, na hora do almoço, no seu momento de café, no trabalho ou em casa, na hora que você está tomando banho, você pode falar em língua. Você pode, você é de Deus. Você não está falando em nome do diabo. Você é de Deus, você é cheio do Espírito Santo. E é uma forma de você ter um contato direto com o céu. Mistério de Deus. Não fica buscando desvendar todos os mistérios de Deus, que você não vai desvendar. Uma, que nós não somos Deus e estamos longe disso, né? A nossa massa encefálica, a nossa massa cinzenta tem 1,3 kg. É mais ou menos do tamanho de uma pecinha de picanha verdadeira, genuína, picanha de ponta a ponta. Então, assim, não queira desvendar os mistérios do céu. Viver no Espírito, orar no Espírito, é tudo bíblico. Não entristecer o Espírito. São instruções de Deus para a gente viver bem e ser feliz. Não apague o Espírito, não entristeça o Espírito, viver no Espírito, ser guiado pelo Espírito, orar no Espírito. Você pode falar em línguas. Não espere o céu abrir e descer um fogo ou o dedo de Deus tocar em você. Em nome de Jesus você pode falar em língua. Você está na presença de Deus, você está diante de Deus, você está servindo a Deus, você não é uma pedra de tropeço da igreja, você é uma pessoa abençoada, que as pessoas gostam de estar com você. Então você tem, em nome de Jesus, toda a tranquilidade e autoridade para falar em língua. E fale em nome de Jesus. São instruções para ser cheios do Espírito Santo. Mais uma, como ser cheio? Mais uma e última, né? Terceira e última. Como se encher do Espírito. Tome atitudes de uma vida cheia do Espírito. Tome atitude. Amados, nesse tempo que nós estamos em casa, nós líderes da igreja, nós líderes de ministério, nós precisamos trabalhar, nós precisamos agir, nós precisamos desenvolver. O Espírito Santo continua em movimento. A igreja estava online, agora a gente está se ajustando para voltar ao presencial com todas aquelas, seguindo todas aquelas regras do governo direitinho, mas nós precisamos ter atitude. O que você fez nesse tempo em casa, nesse tempo de ausência de celebração para a glória de Deus? Que atitude que você tomou que beneficiou o reino de Deus e a sua igreja? Amados, eu vou dar um exemplozinho assim, bem simples. Nesse tempo nosso lá, nós pintamos a igreja, nós trocamos cadeiras, nós colocamos rodapé, nós melhoramos a tecnologia da nossa igreja. Teve gente que nem percebeu que a igreja foi pintada, que o piso foi pintado. Pior ainda, nem viram o rodapé, ele nem sabia se tinha ou se não tinha. Uma coisa assim, bem visível ao olho nu nosso. E a gente percebeu que teve gente que nem percebeu que houve mudanças. Agora, dentro do ministério, para a glória de Deus, o ministério do reino de Deus, nesse tempo de quarentena, você representou Jesus? Ou você ficou apagado? Você ficou offline, né? A igreja online, você ficou offline. Não tem como. Então, atitude o tempo todo, Os apóstolos, depois de Pentecostes, cheios do Espírito Santo, foi atitude o tempo todo, até serem caçados e mortos.
a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque às vezes a gente está o tempo todo online aqui, né? No celular, mas para Deus a gente está offline, né? E isso o Espírito Santo está falando com a gente hoje aqui, né? A gente precisa estar online para sempre ouvir e estar conectado aí com o Senhor para ouvir as mensagens que Ele tem para nós. Ele tem e Ele fala com a gente o dia inteiro, né? Se nós deixarmos, se nós ouvirmos e ficarmos online. Tome atitude de uma vida cheia do Espírito Santo. Você sabe o que representa na prática uma vida cheia do Espírito de Deus e quais são os resultados dela? Um dos resultados, ousadia no testemunho. Você tem um testemunho. Todos nós temos um testemunho. A nossa igreja não é grande, a gente conhece os irmãos, todos temos um testemunho. Ousadia no testemunho. Atos 4:8. Atos 4:8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo. E o Pedrão, o malucão do Pedrão, né? O grande líder, ele cheio do Espírito Santo, ele falou com autoridade, ele falou com líder, ele era um pescador, gente. Ele era um cara assim, olhando socialmente, ele era um cara sem faculdade, sem MBA, sem inglês, ele provavelmente falava só o hebraico ou o aramaico ali. Eu andei estudando um pouquinho, eu acho que ele falava no mínimo 2 línguas, ele deveria falar o hebraico, o aramaico e um pouco de grego. Um pouco de grego, tinha que falar, porque era a língua da época. Não sei qual a quantidade de conhecimento, nível de conhecimento dele. Mas quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele falou para a liderança. Ele falou para as autoridades e para o povo. Ele não foi ali no povinho, pegou aquele povinho mais simples, eu vou falar com esse povo aqui que a minha linguagem é mais simples e tal. Não, ele se levantou no meio da multidão, os irmãos sabem o que aconteceu, né? Queria eu, meu Deus, pregar uma mensagem e 3.000 pessoas aceitarem Jesus numa pancada só. A nossa igreja não comportaria, a gente ia ter que fazer 30 cultos por dia. Não ia dar. Mas cheio do Espírito Santo, a gente tem ousadia para dar testemunho. E nem sempre é o testemunho da tua vida, tá? Porque o Evangelho é o testemunho de Cristo. Mas você tem que falar de você, mas menos de você e mais de Cristo. Aí o Espírito Santo vai te tomar e de repente até autoridades, engenheiros, advogados, patrões vão colar ali no seu. Nossa, mas você fala com tanta autoridade, com tanta segurança. Sabe por quê? Porque você é cheio do Espírito Santo, você tem ousadia para falar. Vida satisfeita. A gente tem os resultados de ser cheio do Espírito Santo, ousadia para testemunhar, vida satisfeita. Atos 13:52. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Cheio de alegria, irmão, não é desanimado, tá? Hoje a gente desanima por qualquer coisinha, né? Ai, deu gripe, estou desanimado, não vou na igreja. Ai, deu dor de cabeça, não vou na igreja. Gente, toda vez, hoje eu falava com alguns irmãos, eu falei, irmãos, eu tenho que cobrar de mim. Saudável ou doente, eu tenho que ir para a igreja. Isso é comigo. E eu também sou líder. Quando eu aceitei ser líder, eu aceitei ser líder, desculpa, irmãos, se tiver que morrer, negar a Cristo, eu não nego. De jeito nenhum. E dar mau testemunho para a minha igreja, não. Eu posso de vez em quando ser duro, assim, ser mais firme aí em algumas colocações, mas eu preciso ter uma vida satisfeita e eu tenho, irmãos. A vida satisfeita. Por que eu tenho a vida satisfeita? Porque é maravilhoso, é honroso, é dizer que eu sou de Cristo, que eu e minha esposa, os meus filhos, a minha mãe, o Renan que está com a gente, nós somos de Cristo. E isso tem um resultado maravilhoso de alegria. Às vezes eu estou caminhando ali na praça com o Tório e eu falo, meu Deus, eu não sou digno de pessoas que a gente conhece, que a gente tem conhecido nesses últimos dias com tantas dificuldades. E eu falo, meu Deus, como o Senhor tem sido bom para mim e para minha família. Então, vida satisfeita. Como o Senhor tem sido bom, a igreja tem vacilado, não só a nossa, todas têm vacilado. As pessoas estão desanimando com muita facilidade. Muita facilidade. Os crentes, eu ouvia pastores falar 20 anos atrás que os crentes eram como se fosse uma casquinha de ovo, continua sendo. E na verdade tinha que ser casca grossa, o cristão. E a gente vê que os irmãos acostumam com coisa ruim com muita facilidade. Então, quando você é cheio do Espírito Santo, na prática você tem ousadia para testemunhar, você tem uma vida satisfeita e tem uma alegria imensa de poder ir para a sua igreja e adorar a Deus, e levantar as mãos e adorar o Senhor, sentir a presença do Espírito Santo, ouvir Deus falar através da palavra de Deus.
mais um resultado, espírito de unidade. Aí a gente já entra até nessa que a gente falou da igreja estar juntos. Efésios 4:3 diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Irmãos, a gente já falou que de vez em quando dá vontade de matar alguém, né? Assim, entre aspas, tá, irmão? Nós não somos assassinos. O pessoal de esquerda já pega essa fala nossa e fala, nossa, o pastor está com demo, né? Não é isso. É que as pessoas precisam aprender a andar. Esses dias nós falamos numa visita que nós temos um costume. Na primeira vez, nós damos o peixe. Na segunda vez nós damos a vara. O fulano tem que aprender a pescar. A gente vai ajudar, mas a unidade nossa não é ser capaz dos outros. O cristão não foi feito para isso não. Nós fomos feitos para dar testemunho, para a gente ser luz, para a gente alumiar a terra, para a gente entrar nas trevas e dissipar toda ela pela luz de Cristo que brilha em nós. Então a unidade, conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, nós temos paz com todos. Esses dias uma pessoa falou, olha, eu queria que você fizesse uma campanha aqui em casa. Eu falei, olha meu amado, nós não fazemos campanha em casa. Nós fazemos campanha na igreja. Você vai lá e faz a sua campanha e eu vou te abraçar e eu vou estar contigo. Tem igreja que faz? Não tem problema. Estou falando da nossa. Por quê? A pessoa precisa dar o passo dela. Por que a igreja foi instituída? Você aparecer lá de vez em quando? Por que a igreja não é só a sua casa? É uma extensão. Por que precisa ir na igreja? Porque precisa estar em comunhão, cantando cânticos espirituais, cânticos de louvor e adoração ao Senhor, falando em salmos e tal. Tomar ceia, testemunhar, pregar a palavra de Deus na igreja. Precisa da igreja e a gente precisa estar unido nisso. Conservar a unidade pelo vínculo da paz. Dentro da igreja existem pessoas perfeitas? Não. A gente busca a perfeição, a estatura do varão perfeito. Nós buscamos. Alguns buscam mais, outros buscam menos. Mas um resultado de ser cheio do Espírito Santo espírito de unidade, estarmos unidos em Cristo, unidos na igreja. Parece estranho eu falar, não vou fazer uma campanha na sua casa não. Parece estranho, mas não é, meu amado. Todos nós podemos dar um passo de fé para a casa do Senhor. Na casa do Senhor, a Bíblia diz que Jesus, o médico não vem para os sãos, ele vem para os doentes. A casa de Deus não é para os sãos, não é para os santões. É para as pessoas que necessitam, que buscam, precisam buscar. Você precisa dar um passo de fé. Jesus, no seu tempo de ministério terreno aqui, ele curou todos os que foram até ele. Os que não foram até ele não foram curados. Então venha para a igreja. Na segunda-feira, na noite da conquista, você tem 7 semanas ali para fazer a sua campanha. E eu vou estar com você e a igreja vai estar com você. Olha que coisa mais maravilhosa. Unanimidade. Unidos, unânimes, no mesmo propósito. Ver a alegria e o alcance dos milagres, da conquista de toda a igreja. Então assim, você quer vitória? Você quer ser feliz? Você precisa dessa unidade. E você quer conquistar? Vai para a igreja, dá o seu passo de fé e lá nós vamos te abraçar e nós vamos andar junto, nós vamos rir junto, nós vamos chorar junto, nós vamos sofrer junto, mas nós vamos ser conquistadores junto em nome de Jesus. Mais um, louvor como estilo de vida. Quem é cheio do Espírito Santo tem um louvor como estilo de vida. Não é louvor, não é funk, não é MC Zé Ruela, MC Bundão, não é nada disso, meus irmãos. Não é essas tranqueiras que a gente vê crente postando esse negócio aí. Ai gente, oh Deus glorioso, me dá paz, Senhor, me dá paciência, porque eu preciso de paciência. Porque, irmão, a coisa mais triste é ver um crente postando o MC Zé Ruela. A música do cara é um lixo, fala de lixo e ainda diz que quem posta é um lixo, porque está vendo, ouvindo lixo e curtindo lixo e divulgando lixo. Então é um lixo. Nós não podemos, nós somos igreja de Jesus. Posta um louvor lá no seu feed, lá, o fed, posta lá, meu amado. Às vezes fede mesmo, né? Porque é feio. Nós não podemos, irmãos, é uma orientação de Deus. Nós precisamos crescer e a gente percebeu que o povo reduziu o crescimento. Então assim, louvor como estilo de vida, adore a Deus, sirva a Deus, Efésios 5, 19 e 20, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantos de louvor de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, dando graça constantemente. Quando você vai lá e posta uma besteira,
posta uma música mundana que não edifica nada. Ô, amado, pode postar Zezé de Camargo e Luciano, posta um flashback lá de 1900, o Guido gosta disso, posta um flashback lá de 1900 e bolinha, que as músicas ainda eram legal, né? Hoje não, hoje os caras falam que as meninas, que as mulheres são cachorra, que é vagabunda, que tem que mostrar não sei o que, de vez em quando passa uns carros aqui. Esse dia passou um cara num carro ligado falando um palavrão que, meu Deus, é tão difícil falar, e estava no ritmo da música, e tem gente batendo pezinho na rua. Pô, entrou no ritmo do cara lá. Nós não, o nosso ritmo é Jesus, glória a Deus, aleluia, é louvar a Deus, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Então, em nome de Jesus, é orientação, é amor das coisas. Aí, ó, o anjo chegou. Estamos quase terminando, gente. O cara, ele tem bronca de motoqueiro, tá? Irmãos, eu tava ouvindo aqui. O cara tem bronca de motoqueiro. Mais um, a gente está quase terminando. Crescendo em Espírito, CTV. Esse mês o pastor Luiz, tem mais, parece que 2 semanas e vai concluir esse livro, depois nós vamos começar Evangelhos e Atos. Nós já estamos preparados e vamos passar para vocês. Crescendo em Espírito, 2 Pedro 3,18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Na graça, no amor, na paciência do Senhor e no conhecimento. Irmão, CTV, Bíblia, célula, culto. Em todos eles nós ministramos a palavra de conhecimento, a palavra de Deus, palavra revelada de Deus, Bíblia, dica, palavra de Deus. Então você que quer ser cheio do Espírito Santo, como resultado, você vai buscar o seu crescimento espiritual. E a orientação de Deus é: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Você viu? Eu falei, tome atitudes, ousadia no testemunho, vida satisfeita, espírito de unidade, louvor como estilo de vida, crescimento espiritual. Quando Deus está no comando da nossa vida, cresceremos diariamente no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Deus está no conhecimento, na frente da nossa vida, diariamente, não tem como não crescer, meus amados. A gente precisa desapegar da religiosidade. Eu vou para a igreja porque eu tenho que ir para a igreja. Quando você fala eu tenho que ir para a igreja, não vá. Não vá porque você não está dando uma oferta de amor e de verdade. Você tem que falar, glória a Deus, eu vou para a igreja. Se acorda na terça-feira de manhã, já fala, ai que maravilha, eu não vejo a hora de chegar às 8 horas para a gente começar a célula. Para a gente rir, para a gente se alegrar, para a gente glorificar a Deus. Entenderam, irmão? Deu quinta-feira, nossa que maravilha, eu vou para a igreja hoje. O diabo vai trabalhar para você não ir, mas você pisa a cabeça do diabo em nome de Jesus, porque você é cheio do Espírito Santo. Então, crescimento espiritual. Se você deixar o Senhor diariamente sobre a sua vida, você vai crescer na graça e no conhecimento. Último, o comportamento transformado. Aí é onde eu falei aquilo lá, amados, dos irmãos que ficam postando loucuras. Oh Deus, tem misericórdia, né? A gente ouve cada bobagem, a gente vê cada bobagem nas redes sociais, dá vontade de entrar lá, mas eu fiz um acordo com a Renata e com a Laura, de que eu não ia comentar mais essas tranqueiras, né? E é difícil não botar o dedinho lá e dar umas cutucadas. Comportamento transformado, Efésios 5:21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esse sujeite-se uns aos outros aqui por temor a Cristo, irmão, nós precisamos sujeitar, mas nós não podemos ser capazes de ninguém não, viu? A política da boa vizinhança não funciona na obra de Deus, não, no reino de Deus. A política da boa vizinhança para nós só serve de uma forma, é dica de Deus. Deus orienta e nós seguimos as orientações de Deus. Nós somos cabeça e não cauda. Nós não podemos ser influenciados pelas trevas, nós influenciamos as trevas. Ok? Comportamento transformado. Sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Nós temos paciência com as pessoas? Precisamos ter. Mas nós não podemos ser otário de ninguém. A pessoa que é realmente cheia do Espírito Santo, né, irmãos? O Walter falando rápido aqui, né? Gritando, aqui eufórico, tá ligado no 220. Igual o Thor. Igual o Thor, irmãos, olha só. Eu e o Thor, a gente tá ali no mesmo nível. O Thor tocou campainha. Eu sou pastor alemão, ele é pug. Mas o fato é que a pessoa que tem Jesus, ela precisa ter um comportamento transformado. Ela não precisa, ela tem. Isso é natural, né? Essas coisas não faz parte da nossa vida, né? Então, isso tudo que ele está falando aqui, de pessoas que postam, né? De pessoas que não dão testemunho, é porque elas não renderam suas vidas a Jesus, né? A casa do cristão, a casa daquele que serve ao Senhor,
é uma casa onde o louvor é um estilo de vida, né? Onde tudo que acontece ali é louvor, é adoração, é gratidão ao Senhor. E isso faz com que a gente cresça, que a gente tenha um espírito de unidade, que tenha uma vida satisfeita, temos ousadia para testemunhar, né? E o comportamento é transformado. Então essas coisas que o Val está falando aqui são de pessoas que realmente não se entregaram e não têm essa vida cheia e plena do Espírito Santo. O resultado, amados, disso, a minha preocupação, o meu temor, a minha tristeza, a minha angústia, é porque é o seguinte, a Bíblia diz que naquele dia vão chegar pessoas, a gente comentou isso, não sei se foi na mensagem ou se foi na Noite da Conquista que a gente comentou isso. Naquele dia, pessoas vão chegar perante Deus, profetas, curadores, milagreiros. Olha, Senhor, eu fiz isso no teu nome, pá, pum. E Deus falou, cara, eu nem te conheço, amigão. Vai apertar o botãozinho vermelho, ó, fulano vai descer direto para o inferno. Claro, a gente está falando por parábola aqui, né? Por metáfora, né? A gente está falando por metáfora. Não é literalmente vai ser dessa forma, porque você nem vai chegar na presença de Deus, meu amado. Então, assim, é por isso que a gente se preocupa. Porque se você ama alguém na sua família que está vivendo assim, e você não está orientando ela, por pior que seja, falar essa verdade de Deus, essa dica de Deus, para ser cheio do Espírito Santo, e a pessoa ficar magoada, e que ela fique magoada com você, mas você não pode magoar Deus, o Espírito Santo. Se Deus coloca essas pessoas na sua vida, é para você orientá-las. Se Deus coloca essas pessoas na sua vida, é porque você é um agente de transformação. O seu comportamento é transformado e você não vai ficar satisfeito com essas pessoas que não são transformadas e falam que elas estão se enganando. Naquele dia vai dar essa zica geral aí, que muitos crentes poderosos, mas que na sorratina da noite lá, tem a criptonite escondidinha, tem aquele coração peludo, tem aquele carvãozinho escondido. Naquele dia, meu amigo, não tem jeito. Ele vai olhar para você e... ele não vai nem olhar, né? Porque o tempo vai ser muito... Então, comportamento transformado, sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Romanos 12:2, que esse aí todo mundo da nossa igreja sabe de cor. A gente lê demais isso. Não se amode ao padrão deste mundo. Não se amodem ao padrão deste mundo. É tão simples como 1 mais 1 são 3, né, irmãos? É eu, ela e Cristo, tá? 1 mais 1 são 3. Para quem disse que eu estava errado, já dançou. Não se amode ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Renovação do que, irmãos? Da mente. Não adianta você fazer uma obra para se aparecer. Mas se a sua mente está em Cristo, satisfeita no Senhor, você vai fazer uma obra para a glória de Deus. Isso é uma mente transformada, não é um espírito enganador. Para que sejam capazes de experimentar e provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você vê que de Deus só tem coisa boa? Se nós andarmos na presença de Deus, nós vamos produzir, cheios do Espírito Santo, só coisa boa. E esse comportamento transformado, irmãos, é carro-chefe, tá? Se você aceitou Jesus e continua com a vidinha lá e tal, com seus escondidinhos e tal, com seus esqueminha, você não foi amoldado ao padrão, você está amoldado ao padrão do mundo, não ao padrão do céu. O padrão do céu, cara, é filé, é coisa muito boa. Então, assim, em nome de Jesus, compreendam, meus amados, nós falamos isso com muito amor, nós amamos cada um de vocês. Como se encher e viver uma vida plena do Espírito neste mundo. Renda-se a Cristo. Siga as instruções, tome atitude, dentro das atitudes entra tudo isso aqui. E para concluir, vamos analisar o testemunho dos primeiros cristãos, Atos 4:31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Sabe o que eu lembro desse texto? Segunda-feira, 8 horas na igreja, todos orando, fica a dica aí, meus amados. Você que quer que trema o lugar, você que quer alcançar o seu milagre, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. A casa do Senhor é lugar de reunião, a sua casa é um lugar santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Irmãos, existem hoje
é uma metodologia usada aí no cristianismo moderno, que a gente só pode falar de Jesus amor, paz e amor. A gente não pode falar da justiça de Deus, de que Deus abomina algumas coisas, de que Deus diz que não é para fazer tais coisas, de que Deus diz que não é para a gente mudar a nossa natureza. E tem gente que tem medo de falar sobre isso, de perder dizimista, perder crente, perder número. Não. A gente precisa viver a verdade. É assim que a igreja vai viver. E o tempo está estreito, as coisas estão se apertando. Então nós precisamos ser crente de verdade. Uma vida cheia do Espírito Santo gera resultados para o reino. Uma das formas de promover esses resultados é através da oração, das ações evangelísticas. Você pode evangelizar o tempo todo. Generosidade para com os outros. Graças a Deus nós temos uma igreja generosa, nós temos irmãos que evangelizam, que convidam, nós temos um grupo menor, porque a oração sempre é mais difícil mesmo, mas você quer ver o chão tremer, você quer ver o céu descer, é oração e é estar na casa de Deus. Uma igreja só será grande e forte à medida que ela for cheia do Espírito Santo de Deus. E ser cheio do Espírito Santo de Deus, irmão, uma pequena parte é isso que nós falamos aqui, que tem muita coisa, tá? Então assim, não pensa que você já é o filé não, tá? De repente você é uma capinha de gordura só. Então em nome de Jesus, nós precisamos crescer. Estou falando com amor. Deus tem me cobrado de que a gente precisa acordar a igreja. Nós precisamos preparar os nossos lombos, porque os dias podem ser difíceis. E se a gente tiver com esse lombinho assim, só com um creminho o tempo todo, não vai dar não. A gente vai ter que estar com a casca grossa aí, para segurar as perseguições, as lutas, as tribulações. Você vê, irmão, Covid-19, agora apareceu um outro negócio lá na China de novo. Você já imaginou, irmão, se por acaso pinta um outro estresse desse tipo e o pessoal bota a gente de quarentena de novo, total, na sua casa, igreja fechada? Você já imaginou? Você está preparado para isso? Fora os que já perderam o emprego. E não tem renda. Só Jesus. Então nós precisamos orar, nós precisamos estar juntos, nós precisamos desejar ser cheio do Espírito Santo. Nós temos que sacrificar a nossa carne, os nossos gostos, os nossos costumes, as nossas tradições, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de pensar e viver Cristo o tempo todo. Amo vocês, meus amados, por isso que eu estou falando isso. Por favor, tenham paciência. Mas João Batista, ele perdeu a cabeça. Jesus foi crucificado. Por que ele foi crucificado? Porque ele foi de encontro ao mundo. Ele disse que as pessoas do mundo estavam erradas. Ele disse que os religiosos estavam fazendo a coisa errada. Então, em nome de Jesus, irmão, nós não estamos aqui para ser artista. Nós não estamos aqui para ser hipócrita. Nós não estamos aqui para fazer o gosto do mundo. Nós não estamos aqui para as pessoas falarem, nossa, como ele é legal, ele fala tanto de amor. Não, nós precisamos falar dos dois. Deus é amor, mas Deus é justiça. Amém. Graças a Deus por esse estudo de hoje, né, pelo falar e conduzir do Espírito Santo nesse estudo. Né, que você reflita, que você aplique essa palavra para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Irmãos, eu passei um dia difícil hoje. Eu passei um dia, assim, aqui já todo mundo já viu que hoje eu passei um dia mais calado. E o estudo começou, deu aquele probleminha no começo, e eu falei, Senhor, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? Irmãos, tem hora que nós, quando eu queria ser um profeta de Deus, um visionário de Deus, os irmãos já sabem, a primeira visão que eu tive foi de uma coisa muito feia, e o resultado não foi positivo. Eu queria só profetizar, carta, chave, casamento, felicidade, não sei o que lá, mas existem orientações de Deus, proféticas, acerca de exortar, de alertar as pessoas. Então eu passei um dia muito, muito tenso, e agora eu estou entendendo por quê. Porque a mensagem do Senhor para mim e para você hoje é um alerta. A sua luz não pode apagar. Porque se a sua luz apagar é porque Jesus saiu da sua vida. O Espírito Santo não está comandando, dirigindo a sua vida como deveria. Então é um alerta de Deus a célula de hoje para a sua vida. Ser cheio do Espírito Santo. Se a sua luz está apagando, é hora de você recarregar nessa bateria aí que é a palavra de Deus, que você recebeu nesta noite através desse estudo. Deus abençoe muito vocês. Amém. Vamos orar?
Senhor, muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos ama. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela exortação do Senhor nas nossas vidas hoje, Pai. Que nós possamos sempre nos render, Pai. Tomar as atitudes certas, aplicar os direcionamentos que nós ouvimos, Senhor. Para que a nossa vida seja cheia do teu Santo Espírito, Pai. E nós não vivamos, nós não sejamos mais os mesmos, Senhor. Verdade, Jesus. Mas sejamos realmente transformados pelo poder do Senhor. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor visite a cada irmão, a cada irmã, cada pessoa e amigo nosso que está nos assistindo agora. Pai, que o teu Espírito Santo, Pai, convença a cada um de nós, ó Deus, do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Nós muitas vezes queremos tomar atitudes que é só o Senhor para agir na nossa vida. Então nós nos rendemos, Pai, em nome de Jesus, e te pedimos a tua graça, a tua proteção, a tua vitória sobre cada um de nós. Nós te louvamos, Senhor, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, meus amados. Graça e paz do Senhor Jesus.